Deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém sabe. Quando a gente fala sobre mente humana, a maior parte das pessoas está conversando com o andar errado do prédio. É como se elas quisessem mudar a vida, mas estivessem batendo na porta do vizinho achando que é a casa delas, entende? E depois ficam frustradas achando que nada funciona. Mas não é que não funciona, é que a mensagem foi entregue no departamento errado da mente. Entende? E por isso hoje eu quero te levar lá para dentro, como se a gente estivesse entrando num grande prédio com vários andares e cada um com um tipo de funcionamento diferente. Imagina que o consciente ele é tipo aquele estagiário inteligente, esforçado, mas que aguenta pouca coisa. Ele pensa, raciocina, planeja, organiza, mas cansa muito fácil. Ele é ótimo para decidir o sabor da pizza, mas péssimo para controlar suas emoções mais profundas. Ele sabe fazer conta, sabe? Mas não faz ideia de como lidar com inseguranças que vêm lá da tua infância. Ele quer mudar de vida, mas se alguém grita do outro lado do prédio uma memória antiga, um medo, um padrão emocional, o estagiário surta. Ele perde o foco, fecha o computador e desiste do dia. Agora, se você descer um andar, a gente tem o subconsciente. E o subconsciente, ele é o setor de operações. Ele é aquele departamento que fica trabalhando 24 horas por dia, sem pedir pausa. Ele cuida dos hábitos, das reações automáticas, das rotinas internas. Ele é o piloto automático da sua vida. Tudo que você faz repetidamente vai parar ali no seu subconsciente. E é por isso que às vezes você vê que está respondendo alguma coisa antes de pensar. E tipo, meu Deus, por que eu falei isso? Porque o subconsciente apertou enter antes do seu consciente terminar a frase. Ele é rápido e teimoso. O subconsciente ele não tá nem aí para lógica. Ele tá aí para repetição. Ele é tipo aquele funcionário que diz assim, não sei se faz sentido, mas a gente sempre fez assim. A gente agora desce mais um andar. A gente entrou naquele andar mais misterioso. As luzes são mais baixas, as portas são enormes. Tem arquivos que você nem sabia que existia ali. Bem-vindo ao inconsciente. Aqui é onde a magia e os traumas moram. Aqui é onde ciência e o simbólico apertam a mão um do outro. É o andar do profundo, sabe? Onde ficam emoções não elaboradas, desejos reprimidos, medos antigos, lembranças que você nem sabe que tem, mas que influenciam suas escolhas todos os dias. Freud chamava isso de conteúdos recalcados. Jung expandiu e disse: Pera, não é só pessoal. Existe também um inconsciente coletivo, como se todo mundo tivesse um HD compartilhado cheio de símbolos, mitos e padrões universais. Esse inconsciente, ele é um artista da mente. Ele não conversa com você em lógica, ele conversa em imagens, sensações, metáforas, símbolos. Ele é o dramaturgo aqui. Ele cria os sonhos, pressentimentos. Ele te mostra imagens e você sente sem saber por quê. É como se ele falasse assim: não vou te dar um relatório, vou te dar um símbolo. Se vira aí para interpretar, entende? E é aqui que as pessoas se perdem, porque elas acham que o subconsciente e o inconsciente são a mesma coisa, né? Mas não são. Eles são como dois funcionários completamente diferentes. O inconsciente é o artista profundo, o subconsciente é o executor automático. Um é o roteirista, o outro é o operador. E é por isso que reprogramação mental dá tão certo quando é feito do jeito correto. Porque você só precisa falar com os dois ao mesmo tempo, mas em níveis diferentes. O subconsciente você fala com repetição, com o inconsciente você fala com símbolos. E olha que coisa linda! As tradições espirituais, místicas e até culturais já sabiam disso há milhares de anos antes da neurociência existir. Elas só não tinham laboratórios, então explicavam de forma simbólica. Mas a neurociência moderna confirma tudo isso. E hoje a gente sabe que o cérebro processa 11 milhões de bits por segundo.
mas só 40 bits consciente. Ou seja, o consciente é lento, microgerenciado e limitado. O inconsciente é rápido, automático, simbólico e gigante. E o subconsciente? O subconsciente, ele é um intermediário. É o sistema operacional que pega o que está no fundo e transforma em hábito. E é por isso, ser vivente, que tudo vira comportamento. Tudo que é sentido profundamente vira padrão emocional. E tudo que é visualizado com força simbólica vira memória. Por isso meditações funcionam. Por isso mantras funcionam. É por isso arquétipos funcionam. Por isso códigos Gravoboy funcionam. A astrologia mexe tanto com as pessoas. Por isso numerologia faz 100% das pessoas falarem: meu Deus, isso faz sentido demais. Não é sobre adivinhação. É sobre linguagem psíquica. É sobre conversar com o andar certo da tua mente. Quer ver um exemplo simples? Se eu falo, pensa em coragem, você pensa em uma palavra, mas o teu inconsciente pensa num leão, pensa numa chama, pensa numa montanha sendo escalada. É símbolo, é imagem, é narrativa. Agora, se eu falo essa imagem repetidamente, toda vez que você escuta coragem, seu inconsciente já pega a imagem, seu subconsciente guarda e transforma em sensação física. Ele te dá um arrepio, um sentimento de eu consigo, um impulso de ação. Percebe? O símbolo ativa o teu inconsciente. A repetição ativa o teu subconsciente. E quando os dois trabalham juntos, a sua vida muda. Quando você entende isso, você percebe que até a Bíblia, os mitos gregos, orixás, cartas de tarôs, tudo isso é um conjunto de símbolos organizados para conversar com esse andar profundo da mente. Nada disso precisa ser literal para funcionar. Funciona porque simboliza. E o inconsciente ama símbolos. Agora, olha como é que isso se conecta com a vida prática. Quando você repete uma sequência numérica, por exemplo, de Gravoboy, a lógica do número não é o que importa. O que importa é a simbologia vibracional e a repetição rítmica. A repetição entra no subconsciente. A simbologia entra no inconsciente. E o científico aqui é simples. Sequências repetidas alteram padrões cerebrais. Afirmações repetidas alteram circuitos neuronais. Meditações repetidas alteram frequência cerebral. Imagem simbólica ativa um sistema límbico, ou seja, simbolismo ativa a emoção. Repetição ativa hábito. Emoção e hábito igual a identidade interna. Identidade interna é o que muda destino. E é aqui que está a chave de ouro dessa aula. Você não muda sua vida pensando, você muda sua vida simbolizando e repetindo. O pensamento é a faísca, mas o símbolo é o combustível. E a repetição é o motor. O consciente escolhe o que quer. O inconsciente dá significado. O subconsciente transforma em ação automática. E quando os três entram em sincronia, a vida começa a fluir. A ansiedade diminui, as decisões ficam mais claras, a intuição fica mais forte, a prosperidade chega com menos esforço. E você para de brigar com você mesmo. Porque antes você vivia só no andar do estagiário e agora você está conversando com o prédio inteiro. E é por isso que eu sempre digo, quando você une símbolos, emoção e repetição, você tem os dados mais poderosos de transformação interna que existem. A ciência explica, a espiritualidade confirma e teu corpo sente. E quando você usa isso conscientemente, você vira autor da sua história e não mais espectador dos padrões antigos. Agora, se esse vídeo abriu sua mente, segura aí, porque as próximas vão ainda mais fundo nessa sua jornada de reprogramação. Então, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.